Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Então, hoje vamos falar sobre fé e razão. E o pastor Cleiton me fez algumas perguntas que hoje vamos tentar responder todos juntos. As perguntas são... Recording has started. Fé e razão possuem alguma relação? Quando elas trabalham juntas? Como agem na vida de um cristão e o que a Bíblia nos ensina sobre o equilíbrio dessas duas poderosas forças? Antes de responder as perguntas que foram feitas, precisamos primeiro entender o que é fé. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E eu quero destacar aqui a palavra fundamento. O que é o fundamento? O fundamento ela é uma das partes mais importantes de toda a obra, pois é ela que vai fazer com que toda a estrutura fique de pé e se sustente. A outra parte mais importante é o solo em que vai ser construída a casa. Então, naquela época, era muito importante que a base onde se construía a casa ela fosse firme e estável. Por quê? Porque lá havia sempre a ameaça de terremotos e de tempestades que causavam erosões na base. Por isso, eles cavavam bem fundo à procura de uma camada dura de argila ou de rocha. Mas se ao construir a casa, o proprietário ele fosse descuidado e edificasse na areia, por exemplo, as consequências poderiam ser desastrosas. Podemos então compreender que o fundamento em que ele nos fala é a palavra de Deus, pois ela é que vai nos sustentar e fazer com que fiquemos de pé quando tivermos que passar por momentos de dificuldade. E o solo firme, eu entendi que é Jesus, que ele é a rocha inabalável, né? E quando se une com o fundamento, ele se torna uma só base. A casa a ser construída é a nossa vida espiritual. Então eu entendo que a fé, para ela se tornar firme, há uma construção. Desde o momento em que a gente conhece Jesus e conforme a gente vai caminhando, né? A gente vai conhecendo, vai tendo intimidade com Deus, vamos edificando a nossa fé em Cristo e com tudo isso vamos sendo provados, experimentados e aprendendo a confiar em Cristo. E a casa edificada sobre a areia é quando alguém edifica sua fé em qualquer outra coisa, sem ser Jesus, pois não tem sustento, não tem base firme. Então, eu não estou dizendo que nós não vamos passar por momentos de dificuldade, de luta ou batalha. Isso a gente já viu que isso faz parte da caminhada cristã. Mas o que eu estou dizendo é que, mesmo com tudo isso, a gente vai permanecer firme e crendo na palavra. Pois a palavra de Deus ela é fiel, né? Amém. E não basta só ter fé em Cristo, mas também crer em sua palavra e praticá-la, né? Pois muitas pessoas, elas creem em Cristo, mas não procuram conhecê-lo. A nossa fé é uma fé que nos movimenta, que nos leva a praticar a sua palavra, que nos leva a fazer a vontade do Pai. A fé verdadeira, ela te faz agir, persistir, confiar e entregar-se. E vamos ler outro versículo que vai nos ajudar a compreender melhor a fé cristã. Queria pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 17.
Quem achar pode ler, por favor. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Pode ver? Pode. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé. O microfone, por favor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes deste as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém. Amém. Então, do que adianta eu dizer que tenho fé, se eu vejo meu irmão passando por necessidade e não ajudá-lo? Pois a palavra de Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Do que adianta eu dizer que tenho fé, se eu vejo meu irmão doente e eu não vou visitá-lo? Do que adianta eu dizer que tenho fé, se eu não faço o que a palavra de Deus nos ensina? Do que adianta, né? A salvação, ela é pela graça, mas é uma graça que nos movimenta. A salvação é pela graça, mas é uma graça que nos faz olhar para Cristo e ver tudo que o nosso Senhor sofreu por amor de nós. Vejamos, irmãos, ele sendo Deus, ele se fez carne e tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Tudo isso por amor. É por isso que eu coloco em prática os seus mandamentos, não por obrigação, mas por amor. Um amor que faz com que nos esforcemos a cada dia para agradá-lo. Um amor que faz com que perseveremos. Um amor que faz com que permanecemos firmes, mesmo em meio à luta. Um amor que faz com que sempre olhemos para o autor e consumador da nossa fé. E com tudo isso, tendo a certeza da sua palavra. E é essa certeza que temos que ter em nossos corações, pois foi com essa certeza que fez com que Daniel, ele não temesse ao decreto do rei, dizendo que não orasse ao seu Deus, mas antes ele foi para o seu quarto e pediu ajuda ao Senhor, mesmo sendo lançado na cova dos leões. Foi com essa certeza que fez com que os amigos de Daniel não adorassem a estátua erguida por Nabucodonosor. Antes preferiram entregar os seus corpos na fornalha de fogo. Foi com essa certeza que fez com que Davi não temesse o gigante Golias, que aos olhos de todo o povo de Israel era impossível vencer. Mas Davi, ele confiou no Senhor e sabia que aquela luta, aquela batalha não pertencia a ele, sim do seu Deus. Essa certeza é a fé em Cristo, que mesmo em meio à dificuldade ou batalha, permanecemos fiel àquele que fez a promessa, pois não cremos por crer, mas cremos com a convicção de que sua palavra é fiel. Cremos porque ele nos resgatou e que foi pago um alto preço para que cada um de nós pecadores pudéssemos ter a vida eterna. Não porque merecemos, mas porque ele nos amou. E eu cheguei na conclusão que só há 3 meios para chegar nessa certeza, que é crendo em sua palavra. Podemos ver isso em João,
capítulo 5, versículo 24. Quem puder pode ler, por favor. Pode. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém. Glória a Deus. O segundo é conhecendo a Deus. Podemos ver isso em João, capítulo 8, versículo 32. Quem puder pode ler também. 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o terceiro é sendo fiel até o fim. Podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Também quem puder pode ler. 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. E o que vimos até agora é a fé cristã. Mas sabemos que existem vários tipos de fé, pois a fé ela implica em uma decisão de acreditar em alguma coisa, e essa crença ela pode ser baseada em evidência, argumentos, ensinamento ou simplesmente conveniência. Fé é confiar que algo é verdade. Por exemplo, você pode crer que um dia você vai ganhar na Mega Sena e se tornar um milionário, né? Ou você pode crer que um dia vai ser um jogador de futebol. Mas já vimos que a nossa fé não é uma fé cega, sem entendimento, sem conhecimento, e sim uma fé sólida em Cristo Jesus, pois o conhecemos e contemplamos todos os dias a revelação da sua glória. Servimos um Deus que se revela através de sua palavra, através de sonho, através de visão. E Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Ele é o mesmo Deus que tirou o seu povo da terra do Egito. Ele é o mesmo que fez sair água da rocha. Ele é o mesmo que fez cair o maná do céu. Ele é o mesmo que acompanhou o seu povo como coluna de nuvem de dia e à noite como coluna de fogo e não se apartou deles em nenhum momento. Ele é o mesmo desde a fundação do mundo. E é essa a prova das coisas que não vemos, mas que testifica. Esse é o poder do seu Santo Espírito, confirmando que todas as coisas são verdade. Ele nos deu do seu Espírito para que tenhamos em nós a certeza da vida eterna e do cumprimento da sua palavra. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu queria falar a respeito da fé, no sentido de que, depois de muito tempo assim na minha vida, eu descobri que, por mais que a gente tenha fé, porque a nossa fé está em coisas não aparentes, né? Depois é que eu vim entender, compreender tudo isso. Que tem coisas que a gente vai viver pela fé realmente, a nossa vida inteira, e tem coisas que a gente não vai ver se realizar. É fato de que a gente vai crer que vai se realizar, só que a gente não vai saber se vai contemplar. Porque Moisés, ele teve a fé para entrar na terra, mas ele contemplou sua terra e não entrou mais. Mas assim mesmo ele creu no coração dele. Por quê? O fundamento foi aquilo que você falou. O fundamento dele não era um fundamento qualquer, né? Era o fundamento mesmo. O fundamento numa rocha que não se abala.
Então, quando ele olhou para a terra e Deus, o próprio Deus falou com ele, olha, você vai contemplar, mas você não vai entrar. Mas ele creu, ele disse, não, eu vou entrar, mas não é nessa terra visível, é na terra espiritual. Então, eu depois de muito tempo eu vim compreender isso, porque por onde eu andei, quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha o entendimento da fé de que quando a gente tinha fé, aquilo tinha que acontecer. E se não acontecesse aquilo, caramba, tem alguma coisa errada. Ou eu não tinha fé, ou o que era que estava acontecendo, né? E a gente vê, e assim na minha caminhada eu fui compreendendo esse tipo de coisa. Que eu vou até dar um testemunho muito breve. Uma tia da minha mãe, ela é cristã, ela sempre foi na realidade, porque ela já não está mais entre nós, creio eu, que está aguardando aquele grande dia, né, da ressurreição. E ela, por muitos anos, ela teve mais de 40 anos, um filho, e ele foi homossexual. Esqueci o nome dele, é Paulinho. E o Paulinho, ele realmente se travestiu de mulher. Ele era cabeleireiro, então a única coisa que eu lembro, porque eu era criança, e eu lembro que eu própria ficava olhando para ele e o cabelo dele era a coisa mais linda. Então ele tinha uma vaidade muito grande com o cabelo. E ele andava com aquelas calças coladas, com um blusão igual uma mulher, sapato alto. E a minha tia ali, firme orou. Mais de 40 anos, resumo, para os irmãos. O Paulinho hoje em dia é casado, ele já é um senhor. Ele casou, ele se converteu, ele voltou para os caminhos do Senhor, só que a minha tia não contemplou. Nem no casamento dele a minha tia estava, ela morreu antes. Então, irmãos, esse exemplo para mim foi aquilo que você falou. A nossa carne, ela é fraca, realmente ela fraqueja. Tem hora que a gente olha para as coisas e a gente quer ver com os nossos olhos naturais uma solução para aquilo, né? Uma mudança, uma transformação. Mas a gente não sabe qual é o propósito de Deus. Então, assim, Deus, ele contempla cada oração nossa. Né? É essa fé que a gente tem que ter. E que independente se a gente vai estar aqui nessa terra ou não para ver, ele é que sabe. Mas a gente sabe que nenhuma das nossas orações ele deixa de ouvir e que no momento certo ele vai fazer. Então, assim, para mim, irmãos, isso é um testemunho vivo, né, do que aconteceu. E a minha tia, ela orou mais de 40 anos e ela não viu. Foi igual Moisés. Deus, de repente, até falou com ela, né? Disse, olha, eu vou realizar, mas você não vai contemplar. Você vai contemplar só naquele grande dia. Que todo mundo vai se encontrar e você vai ver ele lá no meio. Né? Então é isso. Até me emociona assim falar, porque a gente é tão... que eu sempre estou falando, a gente é tão pequeno, a gente é tão mal, a gente é tão ruim, que a gente vê tanta coisa acontecer e na hora que a gente está passando uma situação difícil, a gente fraqueja. A gente se volta contra Deus, a gente lamenta, a gente chora, a gente é tanta coisa, mas, gente, Deus nos dá tanto exemplo na palavra e exemplo no nosso lado, né? De coisas grandiosas. Então, o Max fala muito uma coisa. Valéria, eu tô orando. Eu não posso ver, mas eu creio que Deus vai fazer. Então eu tomo muito essas palavras assim, né? Eu digo assim, ele me passa assim, uma força assim, no momento, né? Então era isso que eu queria contemplar, falar com os irmãos. Amém. Então, assim, baseado de uns tempos para cá, algumas decisões que eu tenho tomado na minha vida, eu tinha uma motivação errada sobre fé, né? Porque, de repente, ensinamentos e tal. Então, a minha motivação era a gente orar para que as coisas acontecessem. A motivação era... Tinha um ideal, então orava e tinha que estar acontecendo, como ela falou, se não acontecesse, é que o nosso coração está ruim, nós não estamos... Está com defeito. Está com defeito, por aí. Bem quebrado. Isso aí. Então, o que eu tenho aprendido ultimamente, principalmente que eu comecei a caminhar aqui, né, com vocês, eu tenho aprendido que fé é buscar a Deus pelo que Ele é. E não pelo que Ele tem para fazer. O que Ele tem para nos oferecer. Apenas só a graça
da vida eterna já é tudo na nossa vida. E a minha motivação antigamente era outra. Era a fé para mudar a família, mudar fulano, cicrano, um filho empregado, que meu filho está sofrendo, mas a minha motivação hoje, eu tenho a certeza que a minha fé é fazer pelo que Ele é e não pelo que Ele vai nos dar. O que Ele nos der, amém, ficamos gratos, eu fico grata, tem desejos no meu coração que eu desejo realizar, mas é como está falando, né, como foi Moisés. Se for da vontade dele, amém. Porque até para a gente ora com fé, mas muitas das vezes a gente ora desejando, Senhor, que faça a sua vontade. Mas lá no fundo, por favor, faz a minha. Né? A gente fica lá no nosso fundo e muitas das vezes ele fala, eu tenho muito essa escritura na minha mente, joga a rede para o outro lado. Mas a gente não quer jogar a rede para o outro lado. A gente quer insistir em pegar o peixe, sendo, muitas vezes ora, mas seja a minha vontade, Senhor, por favor, por favor. Então, e tem até que a gente já até escuta, Deus, se Deus quiser, mas Deus quer. Né? A gente escuta muito, Deus, se Deus quiser, mas no fundo, aí o outro já fala, Deus quer, Deus quer. Então, por aí eu tenho aprendido isso, essa aula de hoje até me ajudou a identificar que realmente é pela fé, pelo que Ele é e não o que Ele tem para nos dar. Amém. Glória a Deus. Eu lembrei também daquele momento que Jesus ia para a cruz, né? E que ele se afligiu tanto que, na verdade, ele não queria, né, passar por aquilo. Mas aí, Deus, né, sabia ali o coração dele de não querer aquilo, mas ele sabia que a vontade de Deus era ele passar. Então, ele fala, né, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, acho que realmente, como a irmã Helena também falou, as nossas orações, a gente tem o nosso coração para aquilo, né, que a gente quer que Deus faça. Mas realmente a gente tem que orar para que seja feita a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para a gente, né? Amém. Amém. Vou até falar uma situação assim, né? Porque o que acontece? Eu também já vi logo no início da minha caminhada cristã, eu também vi de uma denominação que ensinava um outro tipo de fé, né? Então, eu realmente é aquilo que minha mãe estava até falando, eu orava já determinando aquilo que eu queria, que é a minha fé, entendeu? Então, tinha que ser do meu jeito, né? E mediante a isso, eu sofri até muito, né? Porque as coisas, às vezes, até acontecia como se Deus falasse, não, vai ser do teu jeito para você aprender que não é as coisas como você quer. E muitas das vezes eu quebrei minha cara por conta, né, disso. E hoje eu tenho realmente aprendido a tudo na minha vida, quando eu vou orar, eu falo para Deus, Deus, mas que seja feita a sua vontade, porque Ele sabe que a vontade dele é perfeita, não vai ter erro, né? Da gente amanhã ou depois se prejudicar, porque Deus, Ele é onisciente, Ele já sabe além do que lá na frente que vai acontecer com a gente. Então eu tenho aprendido isso, até aconteceu uma situação sexta-feira com a minha filha, que ela está com um desejo muito, ela está grávida e ela quer muito ter esse neném, né, o primeiro filho dela, e assim, eu estava vendo que ela estava sangrando e uma situação difícil, e ali eu já estava realmente sem fé, humanamente falando, eu já falei, gente, até cheguei a comentar com ela, provavelmente pode ser aborto, e eu já estava com aquilo assim, mas eu parei, eu orei a Deus, falei, Pai, que seja feita a sua vontade, porque não é a minha, não é a dela, é a sua. O Senhor nem sabe se vai ser bom para ela, se vai ser... Enfim, eu coloquei na mão de Deus e graças a Deus não foi aborto, o neném tá bem, o coraçãozinho tá batendo, mas assim, eu tenho aprendido isso na minha vida, colocar Deus em primeiro lugar e ver que a nossa fé realmente tem que estar somente em Deus e assim, e deixar Ele fazer da maneira dele, não da nossa maneira, entendeu? Amém. Agora vamos para a razão, né? O que é razão? Posso falar só um... Pode. Por favor. Rapidinho aqui. Vou ter só uma colocação aqui que eu acho interessante, aproveitando até os ganchos aqui das irmãs.
E o que eu acho interessante também é que nós estamos numa geração que está nos acostumando àquela fé Nescau, né? Você bota ali, faz assim, já está lá um chocolatado pronto. Tá? Quando na realidade a fé bíblica, o que a palavra nos ensina, é que Deus ainda está plantando o cacauzeiro lá, entendeu? Ainda a plantinha vai nascer, vai dar o cacau, dali depois colher o cacau e tal. Então, o que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, tá? Que eu, por natureza, sou um cara muito imediatista. Eu gosto de ver as coisas acontecendo naquele momento. Sempre foi assim. Minha vida, a Isabel mesmo sabe disso. Então, foi duro para mim ter que reaprender, né? Aprender qual é a forma bíblica, tá? De você, dessa fé. Então, tem um texto aqui que mexe muito comigo, nesse texto mesmo que você leu, de Hebreus 11, quando ele diz assim, quando ele fala dos heróis que estão lá na galeria da fé, e ele diz assim, lá no versículo, no versículo 29, não, no versículo 39, perdão, todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que sem nós não devessem ser aperfeiçoados. Interessante é que esse testemunho que a irmã Valéria deu agora há pouco, tá? Uma irmã orou 40 anos, mas ela não viu o cumprimento daquela oração. E eu vejo, por exemplo, isso comentei várias vezes com a minha esposa, a mãe dela orando por vários motivos e ela morreu, e esses motivos pelos quais ela orou estão acontecendo agora. Então, Deus leva tempo, é isso que nós precisamos entender. Ele respeita os espaços, né? Ele não precisa, se ele não quiser. Se ele não quiser, ele não precisa fazer nada dele. Mas ele respeita os espaços e os tempos. E a gente não consegue entender isso. Porque estamos tão acostumados em termos a solução imediata, muitas vezes ela vem, você ora agora e Deus responde na mesma hora, isso é fato, mas a forma como a Bíblia nos ensina é que Deus respeita isso. Então, você faz um pedido para Ele agora, você está orando, mas não está acontecendo, é porque Deus tem que arrumar um cenário lá atrás, para esse cenário ser construído, para dentro desse cenário acontecer uma situação que vai te levar a uma resposta. Então é um negócio que é quase como uma reação cadeia. E eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida. Então a gente tem que pensar assim, quando alguma coisa pela qual a gente está orando não está acontecendo, é porque Deus está preparando o tempo. As coisas estão acontecendo, a gente não está vendo, mas elas estão acontecendo. Elas não estão na nossa realidade, mas estão numa outra que já está acontecendo e em breve vai chegar até nós. É só isso que eu queria deixar. Ô Val, e os irmãos, né? E assim, por experiência já minha, eu já insisti muito com Deus em algumas coisas. E eu só quebrei a cara. E ainda tem isso também. Porque quando a gente não quer, porque Deus, a gente insiste. Deus olha lá do céu, não é hora, não é momento. Mas tu tá querendo? Eu vou te dar. Eu vou abrir essa porta, eu vou... Só que tu vai ter que aguentar as consequências. Então, isso é muito ruim. Foi experiência que eu já passei. E lá na frente Deus disse, tá vendo? Não era a hora de tu receber, mas tu insiste e eu te dei. Olha o que aconteceu. Então, assim, a gente tem que, como o pastor Cleito falou, o nosso mal é que nós somos muito imediatistas. A gente quer um negócio, hoje, amanhã a gente quer a solução. Mas será que a gente está preparado para receber? Né? Era isso. Assim, rapidinho, bem rapidinho, só completando aqui rapidinho. Aquele lance ali que eu falei, né, que quando a gente pede algo, que eu aprendi, alguma coisa está errada, que até o Carlos falou, não está funcionando, é que quando a gente falava, então eu estou orando, então está tendo alguma coisa errada, que eles diziam, algum pecado você está fazendo. Era a situação lá, era essa. É pecado, você está com algum pecado que está impedindo, escondido, que você não está
colocando para fora para os irmãos e a coisa não está acontecendo. Quando o Cleiton falou a questão do tempo, né, da fé bíblica, e a Valerinha estava falando agora, eu sempre fico pensando nessa coisa da questão da fé bíblica. Porque, por exemplo, Abraão teve a promessa, demorou aquele tempo todo. Já teve todos aqueles... A Sara não podia mais ter filha, era idosa. Várias situações, ele creu. José, Deus deu uma promessa para José. Ele falou que, olha, você vai dominar os seus irmãos, a sua mãe, deu aquele sonho. E o que aconteceu? José foi preso, foi vendido pelos seus irmãos, foi preso, passou aquele problema todo na prisão. Aí uma coisa que às vezes os irmãos falam para mim, foi até quando eu estava falando sobre Ruth, se a gente for ver, as coisas acontecem, a gente olha na Bíblia assim, parece que foi feito rápido, mas demorou anos, gente. É verdade. Anos. Então, assim, às vezes eu fico olhando em certas situações, eu fico assim, meu Deus, me ajuda a confiar, né, a ter fé, porque é tantas situações que a gente passa, que a gente pede assim, a gente olha, mas meu Deus do céu, tu olha assim, totalmente o contrário do que você está pedindo. Então, aí eu tento me lembrar dessa parte, que Deus fez as promessas e que parecia ser tudo ao contrário, mas aconteceu no tempo certo. Somente isso. Verdade, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Né? É Ele que está no controle de tudo. E agora a gente vai falar sobre o que é razão. Razão, no sentido geral, é a nossa capacidade de conhecimento intelectual própria do ser humano, é um entendimento em oposição à emoção e de abstração, e é a capacidade de raciocinar e de ascender as ideias. No geral, são as nossas atitudes tomadas através do pensamento. Você pensa e age, isso é raciocinar. Mas a palavra razão, ela também é usada em muitos sentidos. Quando temos o pleno conhecimento de algo, isso faz com que agimos com certeza. Por exemplo, andar de bicicleta, dirigir, fazer um bolo, né? Razão também pode ser a causa ou o motivo de uma ação, de uma atitude ou de um ponto de vista. Quando você sente sede, levanta para ir beber água. Ou então quando você pensa em ligar para alguém, logo age, você liga, né? A palavra razão também é usada como se fosse ter ou perder. Quando alguém está muito certo do que diz e ganhou uma discussão. Ou então quando alguém está fora de si e perde a razão, age por impulso, sem pensar. Mas, de acordo com a Bíblia, fé e razão, elas são duas ferramentas importantes que Deus nos dá. Tanto a fé quanto a razão, né? Porque a razão, ela nos salva, mas ela nos ajuda a conhecer o nosso Deus. Pois a nossa fé, ela não pode ser uma fé cega, sem entendimento. E agora a gente vai ver na palavra de Deus por que fé e razão, elas andam juntas. Na verdade, eu fiz um resumo, né? Porque o texto era muito grande. No livro de Números, capítulo 13 e 14, né? Que eu vou falar um pouco sobre os espias. Quando Deus fala para Moisés enviar 12 espias, né, para espiar a terra, e eles ficaram lá durante 40 dias, vendo como que era a terra, como que era o povo, e eles tinham que voltar e falar para a congregação tudo o que eles viram, né? Número 13 e 14. E o que aconteceu? 10 voltaram de lá e falaram, olha, a terra é muito boa, mama leite e mel, porém tem gigante, tem muralhas, né? O povo é forte, é poderoso. Aí falaram que eles não iam conseguir, né? Que era melhor até ter morrido no Egito. Olha, E apenas 2 que voltaram de lá com fé, né? 10 olharam pela razão, pelo aquilo que eles viram, né? E apenas 2 olharam com fé. Viram que mesmo que tivesse muralhas, mesmo que tivesse gigante, eles iriam conseguir porque Deus era com eles. Né? Então, muitas das vezes,
Por que eu falo que fé e razão andam juntas, né? Porque muitas das vezes vai acontecer situações em nossas vidas que a gente vai precisar ter fé, acreditar, né? Porque tem situações que só Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Seja casamento, saúde, seja o que for, só Deus pode fazer, né? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, é por isso que fé e razão elas andam juntas, mas também tem que ter um equilíbrio, né? Você também não pode agir só pela razão, senão vai entrar em conflito com a fé e vice-versa. Tem que ter um equilíbrio entre fé e razão. E muitas pessoas elas acreditam que fé e razão elas são incompatíveis. Isso acontece porque muitas crenças elas não são baseadas em boa evidência. Quando essas crenças são confrontadas com a razão contradiz a fé. Isso acontece muito com superstições. As superstições ela é uma espécie de crendice popular. As superstições são criadas pelo povo e geralmente são passadas de geração em geração. Por desconhecer as causas e efeitos de determinados fenômenos científicos, muitas pessoas atribuem explicações sem sentido racional e, portanto, falso. Quem aqui não ouviu falar que se colocar uma vassoura atrás da porta, a visita vai embora, né? Passar debaixo da escada. Ou toda sexta-feira 13 é um dia perigoso. Abrir um guarda-chuva dentro de casa traz azar. Chinelo virado pode causar a morte da mãe. Eu já apanhei muito por isso. Eu apanhava real. Quer que eu morro? Toma! Esqueci. Botar a mão atrás da nuca também. Tá me borando? Criança, né? Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, não. Eu apanhei por tanta coisa. Não sabia nem porquê, né, cara? Então isso é uma espécie de crendice, né, popular, né? Não faz sentido. E agora vem a pergunta, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem como ter fé sem ter razão? Tem como você crer, ter fé sem ter razão? Sem? Não, peraí, não vou responder não. Não vou incrementar isso aí. Uma boa passagem que a gente deve olhar quando a gente fala de fé e razão é aquela passagem quando Jesus diz que você deve calcular antes de fazer a empreitada, tá? Você tem que fazer os teus cálculos. Senta e vê se você vai poder concluir. Senta e vê se você vai poder, se você enxerga a possibilidade de você concluir aquela empreitada. Então, o que eu vejo em relação à fé e razão é que são dois extremos. Eu penso assim, são dois extremos. E você tocou na palavra-chave aí, que é o equilíbrio. Como é que a gente pode trazer as duas situações para o meio da linha para que você possa exercer uma ou outra? E nessa passagem, Jesus faz exatamente isso. Porque tem casos, por exemplo, como eu vi de duas missionárias que tinham que passar para um outro lado da terra, mas tinha um rio, alguma coisa lá no meio, e elas falaram, poxa, Jesus andou sobre o mar, nós vamos andar também. Oraram ali, ó Senhor, morreram as duas afogadas. Entendeu? Morreram as duas afogadas. Então, é uma situação, né? A outra situação é quando a razão começa a te impedir a agir por fé. Aquilo que você acabou de falar também. Que aí você é racional demais. Não, peraí, nós temos que... Deus te dá um sentimento no coração de você... vou pegar o exemplo do Carlos aqui, que tem uma visão, né? Ele tem uma visão de Deus. E aí, Deus está dando essa visão para você, mas aí você começa a olhar para o papel, começa a botar números ali, vai enchendo de número, e aquele troço está crescendo na tua frente. Meu Deus, eu não vou conseguir chegar. Quando você bota ali embaixo, assim, agora eu vou somar.
E aí você começa a se preocupar com isso, tá? Então, quando você é racional demais também, que é outro problema, você deixa de agir por fé. Então, em qual momento, né? Em qual momento esse equilíbrio acontece? Quando é que eu sei que eu tenho que ter fé? Porque a Bíblia nos manda fazer um culto racional, ou seja, você tem que ter um culto de mente também, você tem que, né? E como é que é isso? Então, essa pergunta sua, tá? Incrementando ela um pouco mais, seria bom a gente começar a ver aonde é que tem esse equilíbrio, ou como produzir esse equilíbrio. Como é que eu posso fazer para chegar a esse ponto? Porque também é algo de decisão, é decisório. Então, quando Jesus nos manda, faz o cálculo, calcula, ele está dando uma dica para a gente. Então, que dica é essa? Onde é que a gente chega? Né? Como é que a gente chega a agir desta maneira? Isso é uma coisa para a gente refletir e seria muito bom se nós comentássemos isso agora, para a gente começar a aprender a agir sobre. Pai, Senhor, meus irmãos. Tem dentro disso tudo, tem um terceiro pilar nisso, né? Que eu entendo que, eu converso muito sobre isso, que a fé é composta por 3 pilares. E um outro pilar que a gente às vezes deixa passar desapercebido é a questão emocional. Às vezes se diz que eu estou agindo por fé, quando na realidade estamos agindo por impulso, pela emoção do momento. É aquele louvor bonito tocando, aquela foto da África, e aí pergunta-se, quem quer ser um missionário? Todo mundo, eu quero. Mas aquilo é impulso. Então, quando nós falamos de fé, nós falamos de 3 esferas que devem estar em harmonia. É o emocional, o racional, né? E a fé em si, né? A espiritual. Quando nós juntamos e unimos essas 3 coisas em harmonia, nós temos a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela não pende nem para um lado nem para o outro. Ela tem que caminhar em linha. O meu racional vai me mostrar tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Ele vai me mostrar as grandezas daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, aquilo que Deus não pode negar-se a si mesmo. Então tudo aquilo que eu leio, aquilo tem um peso, porque eu sei que Deus faz, Deus fez, Deus pode fazer. Agora, o meu emocional não pode me levar a forçar Deus a agir naquilo que não é a vontade de Deus, né? O meu emocional não pode me levar a pegar 2 pedras no chão e falar, agora transforma em pão, Senhor, porque essa não é a vontade de Deus. Porque se eu agir assim, o meu emocional está sobrepondo o meu racional, que diz que Deus não pode ser tentado, que nós não devemos colocar o Senhor à prova. Percebe que é uma harmonia entre essas 3 coisas, entre o meu emocional, entre o meu espiritual, entre aquilo que eu conheço de Deus. Porque senão, irmãos, vira loucura. E isso não provém de Deus, né? E o meu espiritual também tem que existir. Porque pela razão, pela minha capacidade de compreensão, pelo meu intelecto, eu percebo tudo aquilo que Deus faz. Porque quando você olha ao redor, você vê toda a maravilha da criação de Deus, né? E pelo meu espiritual, eu creio que Ele pode fazer ainda mais. Eu creio que Ele pode fazer ainda além daquilo que eu consigo perceber no meu dia a dia. Porque eu estou falando de um Deus que é ilimitado, que criou o céu e a terra. Então, espiritualmente, eu posso chegar para você e falar, irmão, Deus pode fazer. Porque o meu raciocínio, a minha capacidade cognitiva, me mostra que Deus é capaz de fazer isso. Sendo que se Ele vai fazer ou não, compete a Ele, não a mim. Eu não posso deixar que o meu emocional e falar para você, meu irmão, vai lá agora, pega 4 carros na agência. Não, irmão, Deus mandou eu fazer isso. Eu tenho claro de Deus, o mandamento de Deus, a ordem de Deus, a dispensação de Deus falando, Carlos, vai lá e faz. Porque quando Elias sobe no monte para orar a Deus, Elias não faz aquilo de si mesmo. Elias não acordou um dia, é hoje. Hoje vai cair fogo do céu. Não. Ele teve um direcionamento de Deus. Ele teve uma conversa, ele teve um diálogo. Ele falou, vai lá e faz. Então ele faz debaixo da ordenança de Deus. Quando eu começo a agir por impulso, eu não glorifico a Deus de forma alguma. Irmão. Pelo contrário, eu acabo virando motivo de vergonha, motivo de escândalo. Eu gosto da seguinte frase, falando de fé e razão.
A razão, ela consegue me levar até a praia. Ela consegue me levar até a praia, contemplar o mar, olhar a areia, olhar toda aquela paisagem, compreender que Deus fez tudo aquilo. Mergulhar naquele oceano é um ato de fé. Exige fé. Eu entrar ali, mergulhar, exige fé. A tua razão, a tua consciência te traz até aqui. Te traz até ouvir a palavra, te traz a compreensão do texto. Crer em Jesus é uma questão de fé, irmãos. É olhar para frente. Fé é olhar para frente. Fé é olhar para aquilo que ainda vai acontecer e crer pela razão que Deus é capaz de repetir os mesmos atos que Ele fez no passado. Porque nós vivemos por fé, irmãos. E qual é a nossa fé? Que se Deus ressuscitou a Cristo, Ele vai nos ressuscitar também. Nós compreendemos através do raciocínio que Jesus foi ressuscitado. E se nós recebemos o mesmo Espírito que Ele, se nós vivemos na mesma presença do mesmo Deus, se nós também somos feitos filhos de Deus, percebe que tudo isso nós estamos arrazoando, que isso é um raciocínio lógico. O produto esperado disso é que naquele grande dia Ele também vai nos ressuscitar. Jacó, quando está lá, chama José e fala assim: vem cá, meu filho, ó, não deixa o meu corpo aqui não, tá? Tira ele daqui, leva ele para lá. Porque eu tenho uma expectativa que vai além da minha vida nessa terra. A minha expectativa é maior. É Jó quando senta e fala assim: ó, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele não vai deixar o meu corpo aqui. Ele vai me ressuscitar naquele grande dia. Amém? Amém. Pauzinho vai estar muito bem, né? Tudo que bem. Eu, sobre fé e razão, eu também vejo dois paralelos, né? Eu não sei se eu vou falar, mas aí o pastor Cleiton, se eu falar alguma coisa errada aqui, né? O Carlos também, ou qualquer um dos irmãos também, podem falar. Eu penso que no Antigo Testamento vivia-se mais por fé do que por razão. Por que eu penso assim? Porque quando Moisés chegou com o povo e disse assim: olha, agora a gente vai atravessar o mar. O povo deve ter dito: esse homem está louco, né? Provavelmente deve ter pensado isso, porque nunca o mar tinha se aberto, né? Nunca teve história de que o povo ia passar. E aí, sobre a fé e a razão, se eu não souber me expressar muito bem, e hoje em dia, como o Carlos falou, da razão, da nossa fé com a razão. Porque a gente, mais do que eles, a gente tem isso aqui, a palavra. Então, o que acontece? Quando o povo, em algumas igrejas por aí, chega e diz: olha, é pela fé, entrega tudo que você tem. E a pessoa vai e entrega, ela não tem isso aqui. Ela não leu isso aqui. Porque quando a gente vem ler a palavra, a gente sabe qual é o que o pastor Cleiton acabou de falar do fundamento ali, né? Quando Jesus mesmo fala: olha, quando vocês forem fazer qualquer coisa, sentem, conversem, vê se aquilo ali tem possibilidade de fazer. Ele nos disse aqui. Então, assim, muitas coisas eu vejo assim, vivia-se, não é que a gente não viva pela fé, que os irmãos me entendam, não é isso. Mas entre a fé e a razão, no Antigo Testamento vivia-se muito mais por fé, no sentido que eu estou falando assim, porque não tinha palavra, né? E hoje em dia a palavra nos esclarece tudo. A gente vê não, e isso é possível, como o Carlos falou, a gente sabe, Deus faz uma promessa de ressurreição a todos nós. A gente tem essa fé, a gente crê, porque a palavra está nos dizendo isso, né? Então, assim, por isso que Jeremias, quando chegou ali no meio dos... lá na Babilônia, falando tudo aquilo, e não davam crédito para ele. Ele tá louco, né? Aí que era tudo um propósito também. Mas ele ia falar em nome de Deus e as pessoas não criam. Aí dá-se uma desculpa, eles não tinham a palavra. E hoje em dia, as loucuras que acontecem, por quê? Porque as pessoas não se atentam à palavra. Porque está falando na palavra: não adoreis ídolo feito de pau, pedra, isso e aquilo. O que a pessoa faz? Adora. E está na palavra nos dizendo para não fazer nada disso, que Deus condena, que é abominação. Então, assim, hoje em dia, né, eu não sei se os irmãos estão me compreendendo, se eu estou conseguindo passar a mensagem assim que está no meu coração nesse sentido. A fé e a razão muito mais hoje em dia, porque nós temos a palavra.
E a palavra, na realidade, ela afirma mais ainda a nossa fé, né? A palavra, ela edifica a nossa fé. Quando nós lemos a palavra, ela edifica ainda mais a gente. Não, vai realmente acontecer. Isso vai. Jesus vai voltar, a gente vai ver ele nas nuvens e tudo, né? Todas as coisas que estão na palavra. Então era isso que eu queria. Não sei se os irmãos me compreenderam. Amém. E eu perguntei, né, se tem como ter fé em Cristo sem ter razão. E eu coloquei no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando você se achega a Deus, você está tendo fé. Quando você nós temos fé aqui, porque a gente está aqui reunido porque cremos que Ele é Deus e Senhor, né? Então, não tem como você se achegar a Deus assim sem entendimento, né, do que está fazendo. Porque se a gente está aqui é porque a gente crê, e a gente acredita na sua palavra, que é fiel e verdadeira, né? Depois, até já que está falando de fé, Tem uma parte que agora eu me esqueci, eu sempre me esqueço onde é que está, mas acho que é em Atos. Em Atos, sei fala assim, ele fala assim, acho que é em João. Fala assim: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Já viu essa passagem? Me explica isso. Amém. Está com pouco tempo, já estouramos o tempo, mas vamos lá. Merece uma resposta sim. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra, ela nos ensina que cada um de nós tem uma medida de fé. Tá? O Espírito Santo já nos deu essa medida. E a fé, ela é um exercício, é algo que você, ao longo da sua vida, você vai exercitando e você vai acrescentando a essa fé sempre um pouco mais. Ninguém nasce gigante na fé, ninguém. Né? Você alcança esse gigantismo na fé ao longo da sua vida. E vai depender também muito da sua disposição de ir nessa direção. Tá? Então, esse que é o ponto. Agora, a nossa vida, ela tem muitas situações e muitas surpresas. Por isso que é vital, eu vejo assim, é de extrema importância que nós nos preparemos para esses momentos, para essas situações. Por exemplo, nos momentos de bonança, enquanto a gente está, digamos assim, no mar tranquilo, é o momento da gente se encher do Espírito, buscar a Deus, né? E fazemos exatamente o contrário. É quando a gente vai para a casa de praia e deixa de ir à igreja, não lê mais a Bíblia, né? Na hora do aperto, não, a gente corre para Deus. Mas o que a Bíblia nos mostra, que ela nos ensina, é exatamente o contrário. É que nesse momento você deve encher seu celeiro. Então, existem momentos na nossa vida em que a nossa fé ela é requerida. Tá? Tem momentos de pressão muito alta em que a sua fé é testada e ela é requerida. É igual uma bateria. Tá? Que um determinado equipamento vai exigir um consumo mais alto e se ela estiver baixa, ela não vai cumprir o papel dela. Então você precisa ter essa bateria muito carregada. E o fato de Jesus nos alertar contra que nós vigiemos, estejamos sempre prontos, alertas, é nesse sentido que eu vejo, da gente estar sempre cheio, preparado, pronto para todos os momentos. E não importa se você está no momento de maré mansa ou se você está na angústia, você tem que estar pronto. Então, nesse caso específico aí, o que eu percebo, tá, é que naquele diálogo, quando Jesus fala com ele, tá, ele dá uma retrucada, ele retruca, né? E aí Jesus repreende ele de uma forma amena, mansa, né? Dizendo:
Ele chega para Jesus, se eu não me engano, é esse texto que você está falando. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, se tu podes, tá? Faça isso. Aí eu falei: se eu posso, né? Aí quando ele ouve isso de Jesus, aí ele falou: Senhor, então me ajuda na minha fé. Tá? Ele não tinha fé suficiente naquele momento para poder alcançar aquele objetivo. Ele não tinha como aceitar, entender aquilo que estava acontecendo na vida dele, porque a fé dele não lhe permitia isso. Estava sendo exigido dele uma carga muito maior do que ele tinha de reserva. Tá? E nesse instante ele chega para Jesus e apela: irmãos, isso, na boa, isso não é errado não. Isso não é errado não. Você chegar para Deus e falar assim: eu não tenho fé suficiente para isso. Eu preciso que o Senhor me ajude agora. Eu não me preparei. Eu não busquei a Ti da forma como eu deveria, quando eu poderia buscar. Só para encerrar, irmãos, que realmente estourou tudo aqui. Pois é, já estourou tudo aqui. A nossa igreja, entendam isso, ela tem um propósito. Qual é o propósito? De nos preparar para dias piores que virão. Entendeu? Então, hoje, nós estamos na contramão do que muitas igrejas estão fazendo. Tá? Nós estamos totalmente na contramão delas. Tá? Mas lá no final, irmãos, lá na encruzilhada, na próxima encruzilhada, aí nós vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Vocês estão entendendo? A ideia geral é essa daí. Irmãos, essa passagem é 9:24, tá? Esse que a Cláudia falou. É Marcos 9:24. Você quer continuar domingo também? Pode ser? Só tem. Pode? Pode. Tem duas. Não, pois é, para dar esse assunto é muito importante. A Val vai continuar então no próximo domingo. Amém? Viu, irmãos?